Hã? O quê? Já tá gravando? Fala, galerinha! E aí, tudo bem? Ó, hoje, feriado, 7 de setembro. Tô aqui gravando aula para vocês. Então, a gente já terminou de falar sobre aquela parte de tabela periódica, distribuição eletrônica. Fizemos aquela associação entre a configuração eletrônica e a tabela periódica. Então, agora está na hora de avançar os nossos conteúdos e seguir para ligações químicas. Então, tá todo mundo pronto? Curtiram o feriado? Ó, eu tô aqui, ó, ainda tô aproveitando esse finalzinho de feriado. Então, se já tá todo mundo pronto para curtir essa nova matéria, que são ligações químicas, que é um conteúdo muito abordado, cobrado em questões de concursos e provas como o Enem. Então, vamos seguir para esse conteúdo. Bora lá? Segue a vinheta! Bom, pessoal, então vamos lá para nosso conteúdo de ligações químicas. Primeiro, vamos fazer uma rápida revisão falando da estrutura do átomo, né? A gente que está aí desde o início das aulas falando desse personagem principal, né, da química, que é o átomo. A gente passou lá pelos modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? Falamos da estrutura do átomo, que é dividido em núcleo e eletrosfera. Falamos da estrutura que compõe o átomo com as suas respectivas cargas elétricas, né? O próton, que é positivo, o elétron, que é negativo, né? E todos esses conceitos vão integrar aqueles vários modelos atômicos que nós vimos, né? O modelo planetário, o modelo pudim de passas, o modelo bola de bilhar, tudo aquilo que a gente já viu até aqui. E aí a gente tem que começar com uma provocação, né, sobre essa questão da ligação que ocorre entre os átomos. Né? Por que eles fazem essa ligação química? Né? Então tem aí uma provocação, ó, em que consiste a ligação entre dois átomos. Porque o diamante é duro e o sal não, se ambos são cristais. Eles possuem ligações químicas diferentes, essa é a justificativa. A ligação química que dá origem ao diamante é uma ligação covalente. Já a ligação que existe no sal comum, sal de cozinha, é uma ligação iônica. Né? Basicamente, a gente vai trabalhar com esses dois tipos de ligações, tá? Ligação covalente e ligação iônica. Pessoal, pode ficar tranquilo que eu estou marcando o tempo aqui para a gente não ficar com uma aula muito longa. Tá? Então, eu vou aqui chegar no máximo 50, 55 minutos de aula, tá bom? A ligação covalente do diamante. O diamante e o grafite diferem pelo arranjo das ligações do carbono. Esse fenômeno é chamado de alotropia. Vocês sabiam, pessoal, que o carvão, vou tentar escrever carvão aqui, o carvão, o grafite, o grafite eu não vou escrever ele todo não, vou escrever somente graf. Já vai dar para entender. O grafite e o diamante. Também não vou escrever a palavra toda, não. Vou escrever só diam. Tá? Então, ó, carvão, grafite e diamante. Vocês sabiam que todos eles são substâncias simples e formadas pelo mesmo elemento químico, que no caso é o carbono? Todos eles são formados por apenas um elemento químico, e que no caso é o elemento químico carbono. Então, como que pode um único elemento químico, na sua forma simples, ou seja, sem estar combinado com nenhum outro elemento químico, dar origem a diferentes substâncias? Esse fenômeno é o fenômeno chamado de alotropia. Não é só o carbono que faz ele não, tá, pessoal? O oxigênio também faz, o hidrogênio também faz, o fósforo também faz, o enxofre também faz, mas o do carbono é talvez assim o mais citado, né? O mais comentado, o mais cobrado. E, na verdade, a diferença entre esses materiais, né, carvão, grafite e diamante, está apenas na organização dos átomos de carbono dentro das ligações químicas que são estabelecidas. Né? Quando a gente tem, por exemplo,
o carbono diamante, a gente tem o mais alto nível de organização das ligações químicas. E quando a gente tem o carbono grafite e carvão, esse nível de organização ele já fica reduzido, ele é menor. Tá? Uma teoriazinha aí, uma curiosidade para vocês entenderem um pouco a respeito desse fenômeno de alotropia. Tá? Pessoal, esse material ele vai estar disponível para vocês no final da aula. Fiquem tranquilos, tá? Eu vou deixar esse PowerPoint disponível para vocês assim que terminar a aula. Aqui é a nossa boa, velha e querida tabela periódica oficial da Sociedade Brasileira de Química. Por que eu estou colocando ela aqui, pessoal? Porque a tabela periódica ela é uma ferramenta muito importante para você compreender ali as ligações químicas, para você caminhar nesse conceito sobre ligações químicas, tá bom? Então, por isso que eu estou retomando aqui com a tabela periódica. E tabela periódica, pessoal, é uma ferramenta. Vocês têm que ter ela à mão para poder fazer as atividades, para poder estar acompanhando alguma informação que eu diga durante a aula, tá? Importante você ter isso daí. A gente já viu que a tabela periódica ela tem aquela classificação dos elementos que podem ser separados em metais e não metais. E aí aqui a gente tem as características dos metais. Formam substâncias simples, no geral conduzem corrente elétrica e calor, podem ser transformados em lâminas e fios, no geral são sólidos na temperatura ambiente. Quem é a exceção? A exceção é o mercúrio, né, pessoal? O mercúrio é o único metal líquido. Tá? Entre os não metais, quais são as características? Podem também formar substâncias simples, no geral não conduzem corrente elétrica e calor, não podem ser transformadas em lâminas e fios, podem ser sólidos, líquidos ou gasosos a condições ambientes. Né? Então percebam que esses grupos de elementos químicos possuem características bem distintas, né? Os metais tendem a formar cátions. Quem lembra aí o que é um cátion? Cátion é o íon positivo, né, galera? É aquele íon que perdeu 3 elétrons, ou mais, né? 2, 3, 1. Mas é o íon que perdeu elétrons, tá? E aqui a gente tem uma sequência, né, que dá um entendimento a respeito dessa questão de perder elétrons, né, que é característico aí dos cátions, é característico dos metais. Então, por exemplo, no grupo 1, na família 1A, lá os elementos eles têm a tendência de perder um elétron. Aí vão formar esses cátions aqui, com um sinalzinho de mais em cima, tá vendo? Já na família 2A, grupo 2 da tabela periódica, os elementos eles tendem a perder 2 elétrons. E aí vão formar os íons que tem esse sinalzinho aqui, 2 mais, tá vendo? No grupo 13, que é também conhecido como família 3A, a gente tem ali o elemento mais representativo desse grupo, é o alumínio. Né? E ele tem a característica de perder 3 elétrons, vai formar o cátion Al3+, porque ele perdeu 3 elétrons. Tá? Mais para frente, eu vou apresentar uma outra tabela para vocês, resumindo essas informações. Podem ficar tranquilos. Tá? Já os não metais tendem a formar ânions. O que são ânions? Ânions são cátions, ânions são ânions. Ânions são íons que perderam, também não, que ganharam elétrons, e por isso eles ficam negativos. Espera aí, vamos lá, organizar essa ideia aqui que eu embolei o negócio todo. Não metais tendem a formar ânions. Ânions são íons negativos porque ganharam elétrons. Tá, pessoal? Deu uma embolada aqui no meio de campo, que é muita coisa na cabeça, galera. Tá uma correria danada, né? Feriado aqui, a gente trabalhando. Mas vamos lá. Repetindo. Ânions são íons que ganharam elétrons e por isso eles ficam carregados negativamente. Tá? Então, quem ganha elétron
fica negativo. Quem perde elétron fica positivo. Tá? E aí aqui tem alguns exemplos. Ó. Lá no grupo 15, que é a família 5A da tabela periódica, a gente tem, entre os representantes dessa família, a gente tem o nitrogênio e o fósforo. Eles ganham 3 elétrons quando fazem ligações químicas. Tá? Eles tendem, para atingir a regra do octeto, eles ganham 3 elétrons. Porque ele já tem 5 na última camada, ganha 3, completa 8. E aí eles vão dar origem a esses ânions aqui, ó, N3- e P3-. Por que 3-? Porque eles estão ganhando 3 elétrons. Professor, por que fica menos e ele está ganhando? Por que acontece isso? Porque ele está ganhando elétron. O elétron é carga negativa. Cada carga negativa que você ganha, você vai ter a indicação de uma carga negativa lá em cima do elemento. Então, se está 3- aqui, ó, ele está com a indicação de 3 cargas negativas. Se ele está com a indicação de 3 cargas negativas, significa que ele ganhou 3 cargas negativas. Tá? Então, ele ganhou 3 elétrons. Já no grupo 16, aqui, ó, que é a família 6A, a gente tem aí os representantes oxigênio e enxofre. Eles ganham 2 elétrons, formam esses ânions aqui, ó, O2-, enxofre 2-. E no grupo 17, que é a família 7A, a gente tem ali como representante o flúor e o cloro. Eles ganham 1 elétron, tá, para poder atingir a regra do octeto, e vão originar os íons F1-, Cl1-. Seguindo, então, lembrando, pessoal, que pode ficar tranquilo, que mais para frente eu vou apresentar uma tabela apresentando um resumo dessas 2 informações que eu apresentei no slide anterior e nesse que está aí aparecendo para vocês. Tá? E aí a gente tem, por conta da característica dos elementos que realizam a ligação química, a gente vai ter diferentes grupos de substâncias químicas. Tá? Então, a gente tem as substâncias que são classificadas como iônicas, né, que são aquelas em que ocorre ligação iônica. A gente tem aquelas substâncias que são chamadas de substâncias moleculares, que são aquelas em que há ligação covalente, e aquelas substâncias que são ditas substâncias metálicas, aonde ocorrem ligações metálicas. Pessoal, mais para frente, eu vou explicar para vocês o seguinte: a ligação metálica ela pode ser considerada um tipo de ligação covalente. Tá? Muitos autores consideram assim: a ligação metálica é um caso especial da ligação covalente. Aí mais para frente eu explico o porquê disso para vocês, tá bom? Vamos seguir aqui. Basicamente, quando a gente considera aquela classificação dos elementos na tabela periódica em metais e ametais, o que a gente vai ter é isso aqui. Ó. Quando a gente tem metal fazendo ligação com metal, metal com metal, que tipo de ligação que vai acontecer? Ligação metálica. Quando a gente tem ametal ligando com ametal, a gente vai ter a ligação covalente. E quando a gente tem a ligação metal com ametal, aí a gente tem a origem, a ligação iônica. Tá? Então, isso aqui é um esqueminha só para a gente entender como é que funciona esse comportamento dos elementos químicos de acordo com a sua classificação, associando ao conceito de ligações químicas. Tá? Então, quando eu tenho metal com metal, ligação metálica. Quando eu tenho ametal com ametal, ligação covalente. Quando eu tenho metal com ametal, aí a ligação é iônica. Tá? Aqui, novamente, falando desse tipo de característica, na ligação iônica, a gente tem a transferência de elétrons. Ou seja, tem alguém perdendo e alguém ganhando. Tá? E a característica dos elementos que fazem a ligação iônica é sempre um metal ligando com um hidrogênio ou um metal ligando com um ametal.
Tá? Por que tem essa separação aqui, gente? O hidrogênio ele tem o comportamento de ametal. Lembra na aula sobre tabela periódica que eu falei isso? Ele se comporta como um ametal, mas ele é aquele elemento químico que é do grupo do eu sozinho. Então, a gente não pode colocar ele totalmente dentro do grupo dos ametais, embora ele se comporte como um ametal. Tá bom? E a ligação covalente? A ligação covalente ela é caracterizada pelo compartilhamento de pares de elétrons. Então, olha como que você tem uma diferença muito acentuada entre a ligação iônica e a ligação covalente. Na ligação iônica, você tem alguém perdendo e alguém ganhando elétrons. Na ligação covalente, você tem o compartilhamento de pares de elétrons. Tá? E quem é que vai estar realizando esse tipo de ligação química? É sempre um ametal com um hidrogênio ou um ametal com ametal. Ou pode ser o hidrogênio com o hidrogênio ou o hidrogênio com um ametal. Tá? A gente vai ver uns casos aí mais para frente, isso vai ficar mais claro para vocês. Tá? Na ligação metálica, a gente tem cátions de elementos metálicos envoltos em uma nuvem eletrônica e é um tipo de ligação que ocorre sempre entre metal e metal. Né? Um metal com outro metal. Vai acontecer isso aqui. Lembrando que eu, assim como outros autores, consideramos a ligação metálica um tipo de ligação covalente. Né? É um caso especial da ligação covalente. Eu e muitos autores consideramos assim, tá bom, pessoal? Mais para frente eu vou explicar detalhadamente o porquê desse pensamento. Então, vamos seguir aqui. O que acontece, pessoal? Os elementos químicos, os átomos, né, dos elementos químicos, eles vão realizar as ligações químicas a fim de ficar parecido com os gases nobres. Quem são os gases nobres? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos aqui são os elementos químicos que estão lá no grupo 8A, na família 8A, né? O grupo 18 da tabela periódica. Eles são os chamados gases nobres. E por que eles são chamados de gases nobres mesmo? Porque eles não realizam ligações químicas. E por que eles não realizam ligações químicas? Porque eles estão eletronicamente estabilizados. Tá? A configuração eletrônica deles dá uma característica estável a eles. E como que é essa estabilidade? Em linhas gerais, é quando o elemento apresenta 8 elétrons na última camada. Então, vocês podem observar aqui, ó, essas quantidades de elétrons que eu estou circulando aqui, ó, da última camada de cada um deles, observe que sempre apresenta 8 na última camada, tá vendo? A única exceção é quando a camada é a camada K, que é a única que estabiliza com 2, porque ela não pode ter mais de 2 elétrons, né? Mas todas as outras aqui, né, a L também tem no máximo 8, mas a M tem 18, a N tem 32, a O também tem 32, a P tem até 18. E, no entanto, a estabilidade ela se dá sempre quando atinge 8 elétrons, tá vendo? É por isso que o nome da regra que fala da estabilidade dos elementos químicos quando realizam ligações químicas é regra do octeto, porque ela gira em cima de 8 elétrons na última camada, tá vendo? Pessoal, estou de olho no tempo aqui, tá? Fiquem tranquilos. A gente já está com 17 minutos de aula. Estou olhando aqui para a gente não ficar com uma aula muito longa, tá bom? Então, pensou em estabilidade eletrônica, tem que lembrar do número 8. Por isso que o nome da regra é a regra do octeto, porque a estabilidade eletrônica dos elementos, dos átomos, quando realizam ligações químicas, se dá quando eles completam 8 elétrons na última camada. Como que se chama a última camada mesmo? Camada de valência. Lembra que eu falei com vocês na aula passada?
na aula sobre tabela periódica, sobre configuração eletrônica. Falei disso com vocês, né? Vamos seguir aqui, ó. Na teoria do octeto, ó, vamos imaginar aqui o átomo de sódio, né, que é o Na, e o átomo de cloro, que é o Cl. Vamos imaginar aí a nível atômico uma conversa entre esses dois átomos aí, né? O sódio fala assim para o cloro: eu ficaria mais nobre sem este meu elétron no terceiro nível. Se você quiser, eu lhe dou este meu elétron. Observa que o sódio, pessoal, ele tem 3 camadas, né? Ele está assim, ó, K2. Não reparem o 2 não, tá, pessoal? Ficou feio ali pra caramba. L8, M1. Esse é o sódio, tá, pessoal? Ou seja, na última camada, na camada de valência, o sódio tem um elétron. Cadê esse elétron? É essezinho aqui que eu estou pintando de preto, ó. Ele está sozinho aqui na última camada, tá vendo? E o cloro? Bom, o cloro está assim, ó. K2, L8, L8, M7. O cloro, na última camada, ele tem 7 elétrons. E aí, o que acontece? Bom, o cloro está doido para ganhar 1 e completar 8 aqui na última camada. O sódio está doido para perder esse 1 elétron aqui, ó, porque se ele perde esse 1 elétron que eu estou riscando aqui, quem é que passa a ser a última camada dele? A camada L, que está com 8, né, pessoal? Então, ele vai cumprir a regra do octeto, né? Ele doa 1 elétron e aí cumpre a regra do octeto. Então, é exatamente isso que vai acontecer. Esse elétron que está sobrando na última camada do sódio, ele pula para essa última camada do cloro aqui. E aí o sódio fica estabilizado e o cloro também fica estabilizado. E aí, ó, isso é característico de uma ligação iônica, né? Tem alguém perdendo elétrons e tem alguém ganhando elétrons, tá? O próprio nome já diz, né? Ligação iônica, né? Então a gente vai ter a formação de íons. Ou seja, o que são íons, né? São átomos que ganharam ou perderam elétrons, né? Então, ó, o sódio, ele vai perder um elétron. Olha como que ele vai ficar, ó. Na+. Ele perdeu um, né? Então ele vai ficar com uma carga positiva sobrando na sua estrutura. E o cloro? O cloro ele vai ganhar um elétron. Se ele ganha um elétron, ele vai virar o Cl-. Tá vendo? Porque ele ganhou um elétron, ele vai ficar com uma sobrecarga negativa de um elétron, tá? E aí, ó, a atração entre átomos que formam um composto é de origem eletrostática. O que quer dizer isso, pessoal? Aquele princípio básico da física de que cargas opostas se atraem, né? O sódio vai ficar positivo, o cloro vai ficar negativo, vai surgir entre eles uma atração, né, galera? Positivo com negativo, né? Cargas opostas se atraem, tá bom? Sempre um dos átomos perde elétrons enquanto o outro recebe. Isso é característico da ligação iônica, também chamada de eletrovalente, tá, pessoal? Em alguns livros, em algumas videoaulas, vocês podem encontrar esse termo aí, eletrovalente. O átomo mais eletronegativo é uma característica dos elementos químicos na tabela periódica, tá? Essa eletronegatividade é uma característica dos elementos químicos na tabela periódica. Aquele que tiver maior eletronegatividade vai arrancar elétrons do elemento menos eletronegativo, do átomo menos eletronegativo. Então, deixa eu limpar a tela aqui, que eu rabisquei demais essa tela, e explicar uma coisa para vocês aqui. Imagina que esse retângulo que eu estou desenhando aqui, ó, seja a tabela periódica. Tá? A última coluna são os gases nobres, e aí o que eu vou falar aqui agora não se aplica a eles, porque eles não realizam ligações químicas, né, pessoal? Então, não se aplica aos gases nobres, porque os gases nobres não realizam ligações químicas. Então, o que eu vou falar aqui agora não se aplica aos gases nobres.
eu vou falar da eletronegatividade, que é essa característica que os elementos químicos possuem, e eu vou explicar como que isso funciona dentro da tabela periódica. A eletronegatividade ela cresce desse jeito aqui, ó, da esquerda para a direita, ou seja, quanto mais para a direita estiver um elemento químico, mais eletronegativo ele é. Mas a eletronegatividade ela também cresce de baixo para cima. Tá? Então, é da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, se eu pergunto para vocês assim, ó, eu tenho aqui dois elementos químicos. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vou colocar de vermelho. Vou colocar aqui o flúor e o potássio. Olha onde está o potássio e olha onde está o flúor. Quem é mais eletronegativo? Eu falei o quê? Quanto mais para a direita, mais eletronegativo, né? Quanto mais para cima, também, né? A eletronegatividade ela cresce nesse sentido, da esquerda para a direita e de baixo para cima, tá? Então, com certeza, o flúor é mais eletronegativo do que o potássio, tá? Aliás, pessoal, fica a dica. O flúor é o elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica, tá? Ele, quando realiza ligações químicas, ele tem essa capacidade de arrancar elétrons de outros átomos por conta da sua alta eletronegatividade. Bom, quando a gente fala de ligação iônica, a gente tem que pensar no exemplo do sal de cozinha, tá, pessoal? Falou em ligação iônica, o exemplo que tem que vir na cabeça, sal de cozinha, cloreto de sódio. Isso daí vocês estudam, né, teoricamente, desde o 9º ano, né, o sal de cozinha, cloreto de sódio, e ele é o exemplo de ligação iônica. Tá? Então, a gente já falou dele no slide anterior, continua falando aqui. Tá? Como é que funciona a ligação química aí do sódio e do cloro? A gente viu no slide anterior que o sódio ele doa um elétron para o cloro. Né? A gente tem aqui a distribuição eletrônica em subnível do sódio e embaixo a distribuição em camadas. A gente tem que olhar para a última, né? Para a camada de valência. Ó. Na camada de valência, o sódio tem um elétron. Tá vendo? E o cloro? Aqui está a distribuição eletrônica dele em subnível. E aqui na última camada, ele com 7 elétrons. O que vai acontecer? Esse um elétron do sódio vai vir para essa última camada do cloro. Tá? E aí, isso vai ter uma nova configuração eletrônica. Como que vai ficar essa nova configuração eletrônica? Vai ficar desse jeito aqui. Ó. O sódio, ele agora perdeu um elétron, por isso que ele está com esse sinalzinho de mais aqui em cima. E o cloro, ele está com esse sinalzinho de menos aqui, porque ele ganhou um elétron. Então, percebam que a última camada do sódio, a camada M, ela sumiu aqui. Ela não existe mais aqui. E o cloro, que na última camada tinha 7, agora tem 8. Então, o cloro está estabilizado, né? Atingiu a regra do octeto. Por que ele atingiu a regra do octeto? Porque ele completou 8 na última camada, né? Então, completou 8, atingiu a regra do octeto. Está aqui, ó, 8 na última camada. E o sódio também está estabilizado, porque quando ele perde aquela última camada que tinha um elétron, quem é que passa a ser a última camada dele? A camada L, que está completa com 8. Então, fica todo mundo feliz, satisfeito, completando ali a regra do octeto. Galera, estou de olho no tempo aqui, 27 minutos de aula, tá? Aí, ó, essa tabela aí, ela resume aquelas duas tabelas que eu passei lá atrás para vocês. Vou até mostrar. Ó, essa tabela que está na tela, ela resume aquelas duas que eu passei lá atrás. Ó, essa aqui e essa outra aqui. Tá? Lembra que eu disse, pessoal? Fica tranquilo que mais para frente eu vou ter uma tabela resumindo isso tudo aqui. Então, é essa que eu vou falar agora aqui, ó, que está aqui. Ó. Então, a gente tem que saber identificar cátions e ânions.
Em linhas gerais, o que a gente fala? Quem tem tendência a formar cátions são os metais, né? Foi o que eu falei aí no slide anterior, né? Quem tem tendência a formar cátion são os metais. Quem tem tendência a formar ânions são os ametais, né? Ametais. Ah, beleza. Você pode adotar isso como padrão, tá, pessoal? E aí, os cátions, a gente pode ter situações em que há perda de um elétron, 2 elétrons ou 3 elétrons. Quem tem um elétron na última camada vai perder um e vai formar esse cátion aqui, ó. X1+. Opa, pulou o slide aqui, deixa eu voltar, peraí. Aqui, ó. X1+, tá vendo aqui? Ou X+1, não importa muito a ordem não, tá? Quem tem 2 elétrons na camada de valência vai ter a tendência de perder esses 2 elétrons e vai formar o cátion X+2, ó. Aqui, ó. E quem tem 3 elétrons na camada de valência vai ter a tendência de perder esses 3 elétrons e vai formar o cátion X+3. Tá vendo aqui? Deixa eu limpar a tela, porque está muito sujo, né? Agora, nos ânions. Quem tem 5 elétrons na camada de valência vai ter a tendência de ganhar 3. Por que ganhar 3? Porque se você tem 5 e ganha 3, você completa 8, né, pessoal? E aí vai formar esse íon aqui, ó, que eu estou circulando, ó. É o íon, no caso Y aí que foi o exemplo, né? Menos 3, porque ele ganhou 3 elétrons. Quem ganha fica negativo, tá, pessoal? Não esquece. Quem tem 6 elétrons na camada de valência vai ganhar 2 para completar 8. E aí vai formar o íon Y-2, ganhando 2 elétrons. Quem tem 7 elétrons na camada de valência ganha 1 para completar 8. E aí vai formar o íon Y-1. Ok? Aqui no canto inferior, pessoal, eu coloquei aqui um macete, esse aqui que eu estou destacando para vocês agora, que é a chamada regra do vesguinho, ou regra do Zarolha, que é para você saber escrever a fórmula dos compostos formados por ligação covalente. Perdão, iônica. Dos compostos formados por ligação iônica. Basta você fazer um cruzamento da carga entre eles. Então, no exemplo que está aí na tela, você tem o alumínio, que tem a tendência de perder 3 elétrons, 3 mais ou mais 3, não importa a ordem, e o oxigênio, O2 menos, que tem a tendência de ganhar 2 elétrons. E aí a gente traz aqui, ó, faz um cruzamento do valor das cargas sem o sinal. O 2, que era a quantidade de elétrons que o oxigênio ganhava, vira o índice do alumínio. Esse númerozinho que a gente bota embaixo, o nome dele é índice. O 3, que era a quantidade de elétrons que o alumínio ia perder, vira índice do oxigênio. Viu? Ó, 2 e 3. Ó. A carga de um virou o índice do outro. Isso daqui é a regra do vesguinho. Galera, preste atenção nisso daqui, que isso aqui é uma mão na roda, tá? Isso aqui soluciona muitas questões sobre esse assunto, tá bom? A mão na roda essa regra do vesguinho. Aqui está, digamos assim, oficializando a regra do vesguinho, né? Para escrever a fórmula de um composto iônico, é preciso descobrir a carga do íon formada pelos elementos presentes e levar em conta que a carga total do composto é nula. Ou seja, tem que ser igual a zero. O que é uma coisa nula? É uma coisa igual a zero. Né? Então, aqui ele dá o exemplo do cálcio e do flúor. Né? Aí, deixa eu limpar a tela e fazer aqui para você. Ó. O cálcio, a carga dele é 2+. O flúor, a carga dele é -1. Ah, Roberto, como é que eu vou saber isso? Calma, vou te ensinar, fica tranquilo. O que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte. Você tem a carga dos íons, você vai fazer um cruzamento delas. Ó. Aqui, ó. A carga do flúor vira índice do cálcio. Ca1. A carga do cálcio
vira índice do flúor. 2. Ó. O 1 a gente não precisa escrever, então, resumidamente, fica CA, ficou feio ali para caramba o meu CaF2, mas a fórmula está aqui. CaF2. Ah, Roberto, e essa história aí de que a carga total do composto tem que ser nula? Simples, ó, vou te explicar aqui agora. Olha aqui. Ó. Você tem um átomo de cálcio doando 2 elétrons. Ou seja, qual é a carga total do cátion? Mais 2. Por quê? É apenas um cátion que está doando 2 elétrons. Como é que eu sei que é um cátion, Roberto? Está aqui, ó, um cátion doando 2 elétrons. E o ânion? São 2 ânions. Cada um deles recebendo 1 elétron. Então, qual é a carga total dos ânions? 2 vezes menos 1. Então, menos 2. Mais 2 menos 2 dá quanto? 0, né, pessoal? Isso comprova que a carga total do composto é nula. Tá? Se o composto estiver em equilíbrio, né? Que aí já é um outro papo que a gente vai ter mais para frente. Se o composto está em equilíbrio, a carga total dele tem que ser nula, tem que ser igual a 0. Não pode esquecer isso, hein, galera? A estrutura dos compostos iônicos. Esses arranjos de íons vão formar figuras geométricas definidas, que são chamadas de redes cristalinas ou retículos cristalinos. A figura mostra a rede cristalina do cloreto de sódio. Então, essa imagem que está aí na tela, esse cubo formado por esferas verdes e violetas, roxas, né? É o retículo cristalino do cloreto de sódio, né? O nosso querido sal de cozinha. Lembrando que esse é o principal exemplo utilizado para quando a gente está falando de ligação iônica. Então, a gente pode imaginar aqui o seguinte, que as esferas verdes são átomos de cloro e as esferas roxas são átomos de sódio. Tá? E aí percebam que eles vão se alternando naquela perspectiva de que cargas opostas se atraem, lembrando que aí no caso o cloro é a carga negativa e o sódio é a carga positiva. Então eles vão se encaixando de modo a que você não tenha átomos com a mesma carga, né? No caso aí, íons, né? Com a mesma carga em contato. Você não vai ter um íon negativo em contato com outro íon negativo. Isso não vai acontecer. Por quê, Roberto? Porque cargas iguais se repelem. As opostas se atraem, mas as iguais se repelem. Tá? Aqui, pessoal, galera, olha, essa tabela que está na tela, ela é talvez assim a mais importante da vida de vocês para entender ligações químicas. Ela é tão importante, que a gente está com 36 minutos de aula. Eu vou explicar essa tabela aqui e vou parar a aula. A aula hoje vai parar nessa tabela porque ela é muito importante. Olha o destaque que eu estou dando para essa tabela. Então, a gente tem aí uma tabela com linhas e colunas, né? Então, a gente tem ali nas colunas grupo 1, grupo 2, grupo 13, grupo 15, grupo 16, grupo 17. Para quem lembra e aprendeu a aula de tabela periódica, grupo 1 é a família 1A, grupo 2 é a família 2A, grupo 13 é a família 3A, grupo 15 é a família 5A, grupo 16 é a família 6A, grupo 17 é a família 7A. Pergunto, antes de começar a explicação, por que eu não coloquei a família 4A e a família 8A nessa tabela? Por que eu não coloquei? Isso, muito bom, Nicolas. Eu tenho certeza que você entendeu o porquê de eu não ter colocado. Quem tem 4 elétrons na última camada, na camada de valência, que automaticamente vai pertencer à família 4A, quem tem 4 elétrons tem um comportamento que a gente chama de comportamento anfótero. O que é um comportamento anfótero? Comportamento anfótero
é aquele comportamento que pode ser de dois jeitos. Ele tanto pode ganhar elétrons, como ele pode perder elétrons. Se eu tenho 4 elétrons na última camada e eu ganho 4 elétrons, formei 8, cumpri a regra do octeto. Se eu tenho 4 elétrons na última camada e eu perco esses 4 elétrons, quem é que vai ser a minha última camada? A camada anterior a essa que eu perdi, que com certeza vai estar completa com 8 elétrons. Então, de um jeito ou de outro, ele atinge a regra do octeto. Então, ele tem um comportamento anfótero. E o pessoal que está na família 8A? Gente, o pessoal que está na família 8A não realiza ligações químicas, né? Porque eles já estão completos, eles já estão estáveis. Então, eu aqui coloquei apenas as famílias, os grupos, que têm um comportamento mais constante, né? Eu não coloquei a família 4A por conta desse comportamento anfótero. Não coloquei a família 8A porque eles não realizam ligações químicas. Tá? É por isso que eu coloquei apenas essas 6 famílias aí, não coloquei as 8. E aí, olha só. Quem é do grupo 1, ou seja, quem é da família 1A, na camada de valência tem um elétron. A tendência vai ser a de perder elétron, vai ficar com a valência mais 1 e vai formar um cátion. Roberto, o que é valência, Roberto? Valência é a quantidade de elétrons que o átomo ganha ou perde durante a ligação química. Tá? O nome disso é a valência. Tá? E eu fiz essa análise família por família, grupo por grupo, dos representativos, tá, pessoal? É outra informação importante. Aqui eu só tenho representativos. Todos eles do grupo A. Ó. A. Por que eu não coloquei famílias de transição? Porque os seus comportamentos eles não são constantes. Eles variam, né? Os elementos de transição, o comportamento deles não é constante. Então, aqui eu só estou trabalhando com quem tem comportamento constante. Isso daí, muito bem, Cauã. Eu tenho certeza que você entendeu isso que eu falei. Nicolas também está aí agora vibrando por estar entendendo. Parabéns aí para vocês, viu? A gente está com 40 minutos de aula. Eu vou apresentar a animação desse slide que está na tela e a nossa aula vai encerrar por aqui, tá? Então, olha só. Grupo 1 ou família 1A, também conhecida como metais alcalinos, né? Quais são os elementos químicos que estão lá? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, não é isso? Então, ali está o comportamento deles. Todos eles vão ter a tendência de perder um elétron. Por quê? Porque na camada de valência eles possuem um elétron. E aí, se eles perdem elétron, vão formar cátions, não é isso? Então, no grupo 2, que são os metais alcalinos terrosos, quem é que está nesse grupo? Berílio, magnésio, cálcio, bário. Tá? Eles estão ali na família 2A, eles possuem 2 elétrons na camada de valência, possuem uma tendência de perder esses elétrons, e aí vão formar cátions. Né? A valência deles é mais 2, já que eles têm a tendência de perder 2 elétrons. Grupo 13 não tem nome especial, mas é a família que possui ali como representantes, entre outros elementos químicos, né, a gente tem ali em destaque o boro e o alumínio. Tá? Família 3A é porque na camada de valência possui 3 elétrons. Tá? E eles vão ter a tendência de perder esses 3 elétrons formando o cátion. Grupo 15 também não tem nome especial. Tá? Grupo 15 ou família 5A não possui nome especial, mas é a família que possui ali como representantes, principais representantes, o nitrogênio e o fósforo. Tá? Eles na última camada possuem 5 elétrons, vão ter uma tendência de ganhar 3 elétrons. Para quê? Para quê? Para completar 8, não é, pessoal? Isso, aí eles vão formar ânions. Tá? Já o grupo 16, família 6A, também conhecida como família dos calcogênios. Olha eles aí. Quem é que está nessa família? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio.
na camada de valência possuem 6 elétrons. Vão ter a tendência de ganhar 2, formando ânions. Tá? Ânions de valência menos 2, né? Porque vão estar ganhando 2 elétrons. Já no grupo 17, quem é o grupo 17? O grupo 17 são os halogênios, né, galera? Quais são os elementos que estão lá? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato. São da família 7A, portanto, possuem 7 elétrons na camada de valência. E aí eles vão ter a tendência de ganhar um elétron, formando ânions também. Né? Quem ganha elétrons tem tendência de formar ânions. Quem perde elétron vai formar cátions. Tá? Agora, deixa eu limpar aqui toda essa animação e voltar aqui e escrever algumas coisas aqui na tela para vocês. Ó. O grupo 1, grupo 2 e grupo 13, pessoal, são grupos de elementos classificados como metais. Olha que legal. Olha que leitura legal que a gente consegue fazer dessa tabela junto com a tabela periódica. Né? Já o grupo 15, 16 e 17 são elementos classificados como ametais. Tá? Isso é uma leitura que a gente pode fazer aí. Quer ver outra leitura que a gente pode fazer? O grupo 1 e o grupo 2 são os grupos do bloco S da tabela periódica. Lembra que a gente falou do bloco S? Então, grupo 1 e grupo 2, família 1A, família 2A, bloco S. No caso aqui, S1, né? O grupo 1 é o S1, o grupo 2 é o S2. Tá? E já do grupo 13 ao 17, já são grupos pertencentes ao bloco P. Tá? O grupo 13 é o P1. Depois a gente tem o P3, P4 e P5, nos grupos que se seguem aí, respectivos, grupo 15, 16 e 17. P3, P4, P5. Quem é o P2? Quem é o P2 que não apareceu aí? Família 4A, né, pessoal? Grupo 14. Tá? E quem é o P6? Que não apareceu aí também? P6, família 8A, né? Grupo 18. Tá? Isso aí são algumas associações de informações, né? A gente está agregando o conceito de ligações químicas com o de tabela periódica e com o de configuração eletrônica. Vocês estão percebendo como que as informações, o conteúdo, ele é acumulativo. Se você não entendeu lá atrás distribuição eletrônica, tabela periódica, você vai ter dificuldade aqui nas ligações químicas. Tá bom, pessoal? Gente, 46 minutos de aula. Por hoje é só. Revejam o vídeo. Anotem as informações que vocês julgarem necessárias, que vocês julgarem importantes. Esse material, esses slides, eles vão estar disponibilizados daqui a pouquinho para vocês. Tá? Eu vou disponibilizar o slide todo. Né? Tem mais slides aí que eu ainda não apresentei para vocês, mas que no decorrer das semanas a gente vai, aos pouquinhos, detalhando cada um, explicando eles direitinho. Tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, fui!